Em que momento nós humanos, arrogantes, esquecemos-nos que a impotência faz parte da experiência de estar vivo? Nem toda privação é perda apenas. Talvez a única forma de tolerar o que estamos vivendo seja buscar sentido nessa privação. Ainda que o sentido seja nos revelar num espelho o quanto estávamos distantes do que é ser humano de fato. Nunca a pele foi tão importante e tão perigosa. Em mim tem faltado coragem para simplesmente ler as notícias. Respiro antes de pegar o jornal. Assumo minha covardia. Então escrevo para enfrentar. Quem escreveu isso foi a Helena Cunha de Siero, que é psicanalista, membro associado da Sociedade Brasileira de Psicanálise de São Paulo, especialista em psicoterapia psicanalítica pela USP e colaboradora da revista Amarelo. A Helena é minha primeira convidada que está abrindo a pista desse novo espaço interativo do FISGA, que é um espaço de reflexão, de psicanálise e de poesia. É uma amiga querida, além de colega, e queria agradecer e dar as boas-vindas para você, Helena. Tudo bom, Lê? Tudo bem, obrigada por me convidar, obrigada por abrir a pista, a gente sempre dançou muito bem junto. Organizamos festas juntos. Festas e sempre conversamos com uma língua muito parecida, então eu agradeço de coração e para mim é uma honra estar aqui. Lê, vou te chamar de Lê, porque, enfim, seria esquisito chamar de Helena, né? Também acho estranho. Eu publiquei hoje um poema da Wisława Szymborska, poeta polaca, e ela escreve assim: como viver? No final do poema ela escreve: como viver? Não há perguntas mais urgentes do que as perguntas ingênuas. Esse poema dela se chama O Caso do Século, o poente do século, né? Sobre o século XX ela está falando. E você postou recentemente uma citação do Freud, em que você, de uma entrevista que ele deu em 1926, em que ele diz: ainda prefiro a existência à extinção. E eu percebo que você está às voltas com essa questão. Como viver? Como viver nessa situação, não só a situação da pandemia, mas o mundo do jeito que está. Como enfrentar essa falta de coragem para ler as notícias, e você diz que escreve para enfrentar. Queria que a gente começasse falando um pouquinho disso, da escrita para você e da função poética que a escrita pode trazer para a existência. Então, na verdade, eu escrevo quando eu não estou me cabendo. Tem momentos que a angústia parece um tijolo na minha garganta, né? E não faz outro sentido senão construir alguma coisa com esse tijolo. A escrita para mim sempre foi uma rota de fuga e muitas vezes eu acho que quando eu encontro uma palavra, isso é o nosso trabalho, na verdade, né? Quando eu encontro uma palavra, é como se eu encontrasse um lugar para pousar uma experiência que eu tive, né? Por exemplo, teve um sábado de tarde que eu saí para caminhar, não estava aguentando ficar em casa, botei uma máscara e saí andando. E aí passei por uma rua comercial, assim, e de repente a rua parecia assim, parecia um filme de faroeste, assim, sabe? Uma cidade fantasma, assim, né? E era, né, uma rua lotada de cafés, de restaurantes, que geralmente é um buchicho. Era sábado. E a impressão que dava era que a morte estava assim presentificada ali. Eu assisti recentemente
durante essa pandemia, eu tenho visto muita coisa, né? Mas eu assisti esse filme O Zoológico de Varsóvia e tem uma cena que o menino olha assim pela janela assim e ele fala assim, mãe, olha, tá nevando. E a mãe olha assim e na verdade aquilo não é neve, aquilo são as cinzas dos judeus sendo queimados que estão caindo, né? Assim, é uma cena assim absolutamente angustiante. E nesse sábado, a sensação que eu tive quando eu botei o nariz para fora de casa e vi a rua, a sensação que eu tinha era as cinzas da morte mesmo, sabe? Uhum. E eu cheguei em casa profundamente angustiada e eu precisava de alguma maneira encontrar algum lugar para conversar comigo sobre o que eu senti. Muitas vezes eu escrevo para conversar comigo. Eu adoro quando as pessoas falam que gostam das coisas que eu escrevo, porque é a maneira como eu converso comigo. Para mim, a minha escrita tem uma função de um desabafo, de uma elaboração, assim. Eu acho que o nosso trabalho tem essa questão de que a palavra traz um alívio, né? Então, os momentos onde eu escrevi, todos os momentos, as pessoas, né, falam, nossa, tua escrita tem uma coisa muito muito verdadeira, né? É verdadeira mesmo, porque eu estou precisando. Uhum. Uhum. É quase que assim, eu quero ver o lado do avesso quando eu estou escrevendo. Eu quero olhar o outro lado. Muitas vezes, nesse momento de pandemia, eu me vi procurando pela luz, tipo aquelas plantas que vão se entortando em direção à luz, né? Eu me senti um pouco assim, como se eu tivesse indo em busca de uma experiência que tem a ver com pulsão de vida, sabe? Mas para tentar tapear a morte. Hoje não, hoje na minha casa você não entra, Corona. Sim. Hoje eu vou fazer o que for preciso. É o E se nem que o que seja preciso, nem que o que for preciso seja eu escrever para você não entrar em mim, não me contaminar aqui dentro, né? Como diz a Lila da Helena Ferrante, cada um conta a vida como quer, não é verdade? Sim. E como pode? E como pode? O Sétimo Selo do Bergman, me lembrou agora o filme, o Sétimo Selo, em que ele desafia a morte a uma partida de xadrez que vai tentando enrolar a morte, jogando xadrez até onde ele pode, né? É isso que, bem ou mal, a gente está o tempo todo fazendo, mas uma situação como essa que a gente está vivendo deixa tudo isso mais explícito, deixa essa morte mais perto, essa vivência que você trouxe de uma maneira poética da sua caminhada num sábado, um sábado que parecia domingo, né? E que depois não nevou, mas choveu gelo, né? Foi, nessa noite choveu gelo. É. E aí eu só ficava pensando se esse gelo, que bom seria se esse gelo tivesse a ver com as pessoas que não estão conseguindo, com o coração daquelas pessoas que não estão conseguindo ser sensíveis ao que está acontecendo. Né? Eu ficava fantasiando assim, enquanto eu via, porque era uma coisa muito. Foi uma noite que choveu assim blocos assim grandes de gelo. Foi bem marcante assim. Anda chovendo muito gelo, né? Sim. O Renato Essenfelder escreveu uma crônica para o Estado de São Paulo e ele disse assim: nossos líderes não têm poesia e sem poesia não tem imaginação. Estamos fadados a governos medíocres, portanto. Eu achei interessante esse modo como ele coloca, porque é fato isso, né? Essa função da... A gente está vivendo um tempo em que a imagem
tem ganhado o jogo contra a imaginação, né? É muita imagem para pouca imaginação. E estou pensando em imaginação justamente essa função poética, essa função de dar sentido para aquilo que eu estou vivendo, para aquilo que está acontecendo, por mais terrível que seja no mundo, né? Pensando a poesia como poieses, né? Aquilo que na medicina hematopoética, né? A hematopoiesis é a formação do sangue, a fabricação de sangue, a criação é pura vida mesmo, né? Poesia vem disso, né? Essa função de fabricar a vida para além da realidade que é imposta. Eu pego aquela realidade e de alguma forma tento digerir esse tijolo angustiante, dando um sentido para isso, né? Então a gente está falando da escrita e da poesia. Mas vamos pensar quem não escreve, quem não tem o hábito de escrever, de fato, a gente está falando de escrita, mas a gente está falando lato sensu disso, dessa capacidade de construir uma narrativa, né, para a própria vida. Eu estava vendo uma série de fotos da gripe espanhola, da época da gripe espanhola, fotos antigas, então das pessoas com máscaras, ou então usavam né, você viu essas imagens? E é curioso, porque, claro, tem uma questão nostálgica, né? Que você vê a imagem do passado, sempre tem mais poesia do que o que a gente está vivendo agora. A poesia, ela geralmente vem depois, né? Primeiro a gente tem um impacto da vivência e depois vem a poesia, né? A palavra. Depois a gente vai atrás da palavra ou a palavra vem atrás da gente. Mas vendo aquelas fotos, eu falava, nossa, parecia que eles viviam aquilo de uma forma mais poética do que a gente tem vivido, assim. A gente vive uma enxurrada de notícias, de fatos, é um excesso de informação, de repetição, né? As repetições das informações e análises e todo mundo, e de repente Às falta. vezes às vezes eu tenho a sensação de que é uma repetição que desensibiliza, Sim. sabe? Mas eu não sei se desensibiliza ou se o poeta é um fingidor que finge, né? Que finge tão completamente, que finge não ser dor, a dor que devera sente, né? Chega uma hora que a gente, de tanto ver, uma coisa que me toca muito, na verdade, sempre me tocou muito. Eu li A Peste quando eu era nova e no final do ano passado eu assisti A Peste no teatro. A Peste do Albert Camus. Do Camus, E uma coisa, mas uma coisa me toca profundamente na Peste, né? Quando eu li, é essa questão da nossa adaptação, né? Como a gente se adapta, inclusive, a uma pandemia. Uhum. Né? Como a gente vai se cerceando a uma pandemia, a uma ditadura. O ser humano, ele às vezes ele se resigna a situações muito ruins, né? E eu acho isso um pouco impressionante, assim, como a gente dá conta de sobreviver a situações assim muito adversas, né? Eu fico pensando, se me contassem que eu ia passar 4 meses dentro de casa, sem trabalhar no meu consultório, com os meus pacientes, sem encontrar meus amigos, em dezembro, quando eu vi o teatro, talvez eu não acreditaria. Mas a coisa vai indo e vai se repetindo e você não vê outra alternativa a não ser se adaptar. E isso é muito triste. É muito triste, mas ao mesmo tempo eu acho uma coisa incrível assim da gente poder criar recursos para ir suportando. Então eu preciso usar máscara, tá bom. Outro dia eu estava saindo de casa, eu olhei, estavam as mascarinhas dos meus filhos, os sapatinhos dos meus filhos, o meu sapato, o sapato do meu marido, eu olhei e falei, nossa, a vida mudou. Eu acho uma coisa muito, muito forte, assim, como a gente se adapta e muito assustador também, né? Ao mesmo tempo, Du, eu vou te falar que eu acho que tudo que a gente está vivendo é horroroso, é muito triste, mas eu acho tão forte a gente estar todo mundo numa cumplicidade
de estar com tanto medo da morte junto. Eu olho no teu olho e eu vejo o mesmo medo que está dentro de mim. Uhum. Eu acho essa experiência de uma comunhão, né? Eu acho ela muito forte, assim, porque é como se tivéssemos todos um pouco nus, assim, sabe? As coisas não são mais tão importantes quanto. E aí, sua família está bem? Sim, tá todo mundo com saúde? Né? Você está bem? Né? Tem uma coisa que eu acho muito forte, assim, desse momento que a gente está experimentando, porque são aqueles momentos na vida que você está tão perto da morte, que você está tão assustado que de repente você vê a questão do que é ser gente mesmo, sabe? Claro que eu acho que não é todo mundo, né? Não é todo mundo que se comove, né? Sorte de quem consegue se comover, do meu ponto de vista, né? Sorte de quem não tem coração de gelo, porque pode aproveitar muito mais dessa experiência. Sem dúvida, então, acho que é disso que a gente está falando, quer dizer, chamando aqui de essência humana, talvez uma essência idealizada, né? Pensando essa capacidade de construir a vida, assim, de construir a vida poeticamente, imaginativamente, né? Porque eu acho que essa capacidade de adaptação, isso também me assustou quando eu percebi a minha. Eu rapidamente estava extremamente adaptado a tudo isso. E aí tem um lado bom, você fala, nossa, que bom, eu consigo me conservar, né? Eu consigo dar um jeito de sobreviver a isso. Mas, por outro lado, tem uma força de vida que fala, não, peraí, você não pode se acostumar com isso. Você pode se adaptar, mas se acostumar com isso é esquisito, né? Eu preciso continuar desejando que isso passe, eu preciso sentir falta daquilo que está me fazendo falta mesmo, né? Porque senão a gente confunde um pouco, né? Essa vivência de comunhão que você colocou, que essa experiência compartilhada, que o mundo inteiro, né, é capaz de se entender, é como se de repente o mundo inteiro falasse a mesma língua, que é a língua do medo da morte, da vulnerabilidade, da incerteza, né? A gente se entende no olhar, mundialmente, mas o lado ameaçador disso é de repente tudo virar uma coisa só, né? Na falta de poesia, quando falta poesia na política, por exemplo, a população não é mais uma população, é uma massa amorfa, como se todo mundo estivesse vivendo a mesma coisa, o que não é verdade, né? Eu fico pensando, você trouxe uma imagem forte, né, que é essa imagem das cinzas dos campos de concentração, do Holocausto, né? E existem relatos impressionantes dos modos que os judeus aprisionados nos campos, que alguns fizeram, né, o modo como eles de alguma forma sobreviveram àquilo, né? Eu vou estar sendo um pouco leviano agora, porque eu não tenho exatamente certeza se foi isso, mas para mim ficou, eu acho que vale fantasia também. Uma dessas experiências que eu ouvi falar uma vez foi que foi encontrado um pedacinho de papel, na minha cabeça ficou um pouco, um pedaço de papel higiênico, onde havia ali partituras musicais escritas em carvão, né? Quer dizer, a pessoa foi capaz de compor sem instrumento, sem música, né? E de escrever num pedaço de papel uma partitura musical, como uma coisa dessas, de repente, faz com que o sujeito possa sobreviver ao terror, né, que está vivendo. Eu lembrei de uma psicanalista israelense que ela conta de um caso que ela encontra um homem mais velho que sobreviveu ao Holocausto e ele era criança na época. Não sei se você chegou a ler isso, agora eu vou depois colocar aqui nos créditos a referência, mas então ela conta o seguinte, que o modo dele sobreviver foi ter guardado no bolso um pedaço de papel de bala que a mãe dele deu para ele
de aniversário. Então, eles estavam lá no gueto, né? Era impossível achar bala, né? Bala de chupar no gueto para criança, e ele ia fazer aniversário e ele pede para a mãe que ele quer bala, e ela dá 2 balinhas de aniversário para ele chupar. E no dia seguinte do aniversário, a mãe é levada, a família fragmentada, ele nunca mais viu a mãe morreu no campo. E ele sobreviveu a essa experiência guardando o papelzinho da bala de quando ele era criança, ele levava na carteira, tirava de carteira em carteira, estava sempre no bolso dele, e conta de situações em que ele às vezes segurava esse papelzinho, situações de angústia em que ele se aproximava desse papelzinho, e isso trazia de volta alguma coisa que tinha ficado da mãe, né, dentro dele, dando forças para ele atravessar outras experiências de vida difíceis que ele tinha passado. Então, claro, não é só o papel, né? Não é um papel qualquer, é um papel que de repente ganha uma função poética, uma função de ligação, né? Uma função de vida mesmo. Assim. É o objeto que conta, né? Que aquela mãe existiu. É o objeto que revela uma doçura. E eu acho isso uma coisa tão interessante assim da vida. Já escrevi sobre isso, você já deve ter lido, que os objetos eles não são nada enquanto a gente está vivo, mas depois que a gente se vai, eles são aqueles que contam que a gente existiu, né? Eles vão contando. Aquela era a agenda do meu pai, aquele era o sapato da minha mãe, e vão ficando como se fossem assim a experiência concreta daquela pessoa que, que, que não está mais lá. E aí nesse ponto eu acho que também eu penso muito com relação à minha escrita, com essa finalidade também, sabe? Uhum. Essa coisa da escrita para mim também tem a ver com uma coisa de uma testemunha mesmo, assim, um desejo de pensar o que vai sobrar e como é que vão me conhecer. Você se pegou contando, porque eu acho isso legal falar disso, porque eu falei agora há pouco, e quem não escreve, né? Quem de fato não escreve poesia ou não escreve, né? Mas o que ele está chamando de escrita e de fazer poesia às vezes é poder contar, como você se conta ou conta para os outros a sua experiência, né? Mas é importante também que a gente seja um bom ouvinte para si mesmo, né? O modo como você se conta aquilo que você está vivendo, o modo como você narra para si mesmo aquela história, sua versão, sua interpretação da sua própria vida, né? Do que está acontecendo. Eu tenho uma preocupação, acho que também por causa de ter filho pequeno, muito forte, assim, de como é que eu vou eu sou o passarinho grande que tem que mastigar a realidade e botar os pedacinhos da realidade na boca deles, né? Uhum. Assim, é claro que a minha filha perguntou outro dia para mim, mamãe, mas o corona não pode pular aqui dentro de casa? Tipo, bater na porta e pular o muro, né? Como é que é? Né? Então, assim, tem uma força muito grande mesmo, né? De pensar como é que eles vão ler. E aí, nesse momento, eu acho que essa coisa dessa escrita catártica, ela me ajuda também a digerir antes de passar para eles também. E também acho que antes de passar para os pacientes, algumas coisas também. Mas, assim, uma coisa que eu percebi, assim, no começo, eu me lembro que no primeiro dia eu não estava conseguindo trabalhar direito, assim, não estava conseguindo atender. E aí o negócio não ia, eu não estava me sentindo, né, assim, capaz de não estar vivendo trauma, né? E eu falei, putz, não sei se eu vou conseguir atender desse jeito, né, nessa dimensão da coisa. Eu fui atender esse paciente, ele pegou e me contou um sonho.
E quando ele me contou um sonho e eu me vi capaz de interpretar o sonho dele e ele se sentiu compreendido pelas minhas palavras e eu me senti capaz de trabalhar, sabe aquela coisa assim, meu lugar foi devolvido. Uhum. A hora que veio, a hora que eu consegui chegar e entender o que o paciente dizia, eu voltei a entender o meu lugar enquanto psicanalista dentro da pandemia. Sim. E foi muito maravilhoso, porque a hora que o paciente me trouxe o sonho na bandeja, ele me disse, eu acredito na tua função analítica, e eu voltei a acreditar. E aí eu fui em frente. Você foi resgatada pela metáfora. Pela metáfora. Eu fico muito pensando assim, sabe, nesse momento assim, eu fico muito com aquela música do Cazuza na cabeça. O nosso amor a gente inventa para se distrair. Eu acho que assim, a gente tem que inventar uma forma de amar a realidade, ainda que ela pareça odiosa, em termos políticos, de saúde, econômico, né? Mas eu acho que não é uma coisa poliana, muito pelo contrário, assim, eu não sou a favor de só ver as flores, mas eu acho que a gente tem que olhar também um pouco, porque do contrário a gente vai junto nessa espiral. Tá muito fácil ir na espiral da dor. É um caminho muito fácil. É como a Marina Abramovic falou outro dia numa entrevista, que foi da onde começou o nosso papo, né? Eu quero fazer como Matisse, né? Que no meio da guerra ele se esforçava para pintar só flores, né? Não é um trabalho de negação, mas eu acho que tem que ser um trabalho de transformação, de pensar, porque é muito rico. É muito rico, é muito rico você estar andando no trânsito e o guarda te parar e você escapar sem querer falar: ah, obrigado, moço, tal. Saúde para sua família. Você perceber que você está comovido e o cara também está comovido. Travou? Não, estou te escutando. É tudo tão louco que se você não inventar um jeito de tentar fazer alguma coisa boa por alguém, assim, né? Sei lá. Acho que para terminar, a gente pode citar o bom e velho Sigmund Freud, uma citação que você trouxe num texto seu, da introdução ao narcisismo. É preciso amar para não adoecer. Estamos destinados a cair doentes, se em consequência da frustração formos incapazes de amar. E aí você emendou com o Renato Russo, dizendo que é preciso amar as pessoas como se não houvesse amanhã. E também tem aquela outra fase do Freud que eu acho muito linda. O menino estava com medo do escuro e ele fala assim para a tia: tia, fala comigo. E eles estão num quarto escuro, né? E a tia fala: meu filho, o que adianta eu falar? Tá escuro, você não me vê. Aí ele diz: mas sempre que alguém fala, tem um pouco de luz. Então eu acho que essa experiência de falar e de escrever também às vezes traz para a gente a chance de amar a realidade como ela tá sendo colocada, entendeu? Eu tive momentos muito bonitos nessa quarentena. Eu não sei se eu vou me recuperar. Sem dúvida. Helena Cunha de Ciero. Obrigado, Lê. Espero que você volte. Eu espero que a gente volte para dançar, né? Dançaremos mais. Um beijo. Tchau, um beijo.